Quem foi Apolo, um eloquente e poderoso nas Escrituras? Para darmos início, vamos começando fazendo a nossa leitura bíblica, que está localizado aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículos 24 e 25, que diz o seguinte: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E a primeira pergunta que surge aqui para nós é: quem foi Apolo na Bíblia? Apolo foi um importante obreiro da igreja primitiva. Nasceu e foi educado na segunda Atenas, isto é, a cidade de Alexandria, no Egito, e figurou entre o limitado número de judeus que possuíam cidadania alexandrina. Lucas, em sua breve descrição em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e versículo 24 ao 28, apresenta Apolo como um pertencente ao mais elevado quadro social daquela famosa cidade. Como homem instruído, recebeu a formação de nível universitário em retórica, na valorização e educação grega. Era um ensino disponível apenas para a elite devido aos seus elevados custos. Ou seja, Apolo era bem estudado, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a palavra do Senhor. E esse sinal aqui sobre a vida de Apolo, dizendo aqui para nós que todo serva do Senhor, deve conhecer as Escrituras, deve estudar as Escrituras, deve se informar, ler as Escrituras Sagradas, para que nós venhamos ter um bom desempenho para ensinar a palavra do Senhor, assim como Apolo, que era aí eloquente nas Escrituras, Temos que botar em prática aí os nossos conhecimentos para que as pessoas possam ouvir e se edificar com a palavra de Deus. Qual o significado do nome Apolo na Bíblia? No grego, apolumi. Este termo grego pode se traduzir como exterminar ou destruir, embora o significado direto do nome possa sugerir algo negativo, mas não é a única conotação associada a Apolo na Bíblia. Pelo contrário, ele está retratado como um pregador poderoso e eficaz no Evangelho. Possíveis raízes hebraicas. Há também sugestões de que o nome Apolo poderia ter raízes hebraicas. Algumas interpretações sugerem que ele pode derivar de palavras hebraicas como palau, que significa discernir, pala, que significa ser, e extraordinário, ou ainda apau, que significa escurecer. Então esses nomes aqui são algumas raízes hebraicas. Então essas associações podem ser especulativas, mas fornecem uma interessante visão sobre a interpretação do nome. No contexto bíblico, Apolo é um homem eloquente, instruído nas Escrituras, conhecendo e ensinando diligentemente sobre Jesus Cristo. Embora inicialmente tivesse apenas um entendimento parcial do Evangelho, ele foi instruído ainda mais por Priscila e Áquila. Aí tornou-se importante e colaborador na expansão do cristianismo. Portanto, apesar da possível origem etimológica de seu nome, Apolo é um servo fiel e diligente no reino de Deus. E essa palavra aqui que foi aí citada sobre Apolo, poderoso nas Escrituras. Lucas diz que Apolo era poderoso no uso das Escrituras. Poderoso era o termo
retórico para a lógica de persuasão. Ele aprendeu essa arte da habilidade de debates em sua educação secular e ele usava isso de maneira excelente, demonstrando pelo Antigo Testamento que Jesus era um Messias prometido. Atos 18, versículo 24. Bom, esse poderoso, como já foi falado aqui, que Apolo era, ele tinha aí esse dom, né? Essa forma de ser persuasiva. Mas eu quero dizer para você que nós cristãos, nós não somos pessoas que manipulam a cabeça de ninguém. Nós não somos pessoas que usamos de artimanhas para atrair as pessoas. Existe sim lobos em pele de cordeiro, existe sim pessoas que usam da palavra do Senhor para poder manipular os outros. Mas aqui no caso de Apolo, ele aprendeu essa habilidade porque ele estudou e ele tinha esse dom. Porque tem muitas pessoas que usam o dom da persuasão para o quê? Para o mal. Usa para manipular, usa para enganar, usa para ludibriar, para levantar situações em que pessoas se deixam levar por mentiras. Coisas que não vai trazer nenhuma vida, coisas que não vai trazer nenhuma edificação espiritual. Então, que nós possamos ser usados, sim, na obra do Senhor, para ganhar almas para Cristo, usar os nossos dons, usar o que nós aprendemos, né, tanto no secular, usar o que nós sabemos para o reino do céu, porque isso é importante, né? Temos que estudar, mas também temos que ser cheios do Espírito Santo. Temos que ter entendimento da palavra, temos que ter a palavra em nossa boca, nós temos que ter em nosso coração a palavra, né, para que o Espírito Santo nos lembre da palavra e nós possamos falar o que está na palavra, mas não esquecendo de que também nós temos que estudar e temos que ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o poder de Deus, né, para a salvação das pessoas. Então, uma coisa tem que andar com a outra, tem que ser uma coisa ligada com a outra, né? Poder de Deus e entendimento da palavra. Pelos padrões do primeiro século, se apresenta como um formidável judeu cristão, apologista e debatedor. E combinava seu conhecimento exaustivo no Antigo Testamento com a sua educação secular na arte da retórica. Vamos para Apolo em Éfeso. Sua chegada em Éfeso abriu as portas para os judeus. Sua vinda fortaleceu claramente o testemunho cristão da cidade, que era, ao seu mesmo tempo, receptiva e antagônica ao cristianismo. Ele fora instruído no caminho do Senhor, presumivelmente pelos discípulos de João Batista, cuja pregação resumia-se em preparar o caminho para Jesus. A mensagem do Batista tinha se espalhado além das fronteiras, na Judéia, até o Egito e a Ásia Menor também. Inicialmente, Apolo pregava nas sinagogas de Éfeso. Foi ali que Priscila e Áquila, dois grandes obreiros da igreja primitiva, o conheceu. Provavelmente usava a própria residência como a igreja local e convidava aí Apolo, né, para visitá-los. Embora este ensinasse sobre Jesus diligentemente, os dois preencheram as lacunas do conhecimento dele. Como qualquer discípulo de João que não tornou parte do grupo apostólico, provavelmente ele precisava entender as implicações teológicas dos eventos finais da vida de Jesus, inclusive sua morte, ressurreição e volta à terra para reinar. Vamos agora para Apolo em Corinto. Apolo queria exercer seu ministério do outro lado do mar Egeu, na província de Acaia, cuja capital, em Corinto, a igreja de Éfeso o encorajou a ir, e escreveu aí uma carta de recomendação para os cristãos em Coríntios, pedindo que o recebesse. Nessa época, Priscila e Áquila eram o elo entre duas igrejas.
Atos 18:2. Apolo fortaleceu grandemente a comunidade cristã de Corinto e colaborou na discussão com os judeus que havia trazido uma acusação criminal contra Paulo diante do governador Gálio. Esse julgamento havia colocado os cristãos debaixo de um guarda-chuva judaico e parece que Apolo cumpriu a ordem do governador, talvez não intencionalmente, usando as escrituras para cuidar do assunto. Atos 18:15. Num debate público, ele refutou as acusações dos judeus e provou pelo crivo das escrituras que as afirmações dos cristãos de Jesus ser o Messias era verdadeira. Atos 18:28. Apolo permaneceu algum tempo em Corinto e engajou-se numa obra promissora. Os que se converteram por meio desse ministério. Quando começaram a surgir divisões após o retorno dele a Éfeso, viam a si mesmos como pertencentes a Apolo em termos seculares. Problemas dos coríntios. O nome de Apolo aparece nos tristes problemas de 1 Coríntios, nos capítulos 1 e 4. O termo acerca do irmão Apolo, em 1 Coríntios 16:12, indica que o apóstolo Paulo respondia uma questão na carta que recebeu dos coríntios. Apolo foi capaz de convencer a igreja que os seus interesses seriam mais bem atendidos se ele retornasse. Paulo não demonstrou qualquer ressentimento contra Apolo quando respondeu às cartas dos coríntios. Ele apenas se recusou a envolver-se nos métodos seculares dos pensamentos dos crentes daquela igreja. Em 1 Coríntios 4:6, o apóstolo condena a competição e ao chamar a tal atitude de imatura e mundana. Ciúmes e rivalidade entre professores era exatamente o que os mestres e discípulos seculares faziam com seu espírito competitivo, na luta pela reputação de suas escolas e por maior influência nas assembleias políticas. 1 Coríntios 3, versículo 1 a 3. Os coríntios demonstravam muita preocupação sobre quem eram Paulo e Apolo. Olha o que diz 1 Coríntios 3, 5, 6. Pois quem é Apolo e quem é Paulo? Quem é Paulo, quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crentes conformes o que o Senhor deu a carta 1. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Paulo, ao contrário, revela as funções distintas de cada um, destacando que um plantava e o outro regava, e cooperando conjuntamente para o crescimento da igreja, porque apenas Deus pode criar uma congregação e fazê-la crescer. O significado aí desse versículo é o seguinte: é que cada um de nós tem uma função no reino de Deus. Um prega a palavra, né? Aí a pessoa não aceita Jesus, aí o outro vem e prega. E aí aquela pessoa que não aceitou naquele dia que uma pessoa pregou, vai e aceita Jesus. Então, aí Deus rega. Então, cada um de nós tem uma função. A semente é lançada, mas cabe a Deus frutificar aquela semente e aquela pessoa entregar a vida a Jesus, que a semente é a palavra de Deus. Paulo, ao contrário, revela as funções distintas de cada um, destacando que um plantava e o outro regava, cooperando juntamente para o crescimento da igreja, porque apenas Deus pode criar uma congregação e fazer crescer. Tanto Paulo como Apolo eram de tal estatura espiritual que nenhum dos dois reagiu ao jogo de poder dos coríntios, mas continuaram empenhados em prol do bem da igreja. Você sabe aquele tipo de pessoas que eles ficam brigando assim por cargos, ou dentro da igreja, ou ficam brigando por, eu mando mais do que você manda mais do que eu. Então fica aquela briga. Entre Paulo e Apolo não tinha isso, essa jogada aí, entendeu? Nós não temos que ser pessoas assim, negócio de ficar brigando por posições, brigando quem é maior, quem sabe mais. O reino do Senhor, isso não funciona no reino de Deus. Porque o menor será o maior lá no céu. Então esse negócio de ficar brigando, eu quero aparecer mais, eu quero ter mais poder, isso aí é coisa de pessoas imaturas. Porque quem tem maturidade espiritual não anda brigando por poder, por posições, não anda querendo se aparecer, não anda querendo mostrar uma coisa que não existe. Nós temos que ser o que realmente somos, servos do Senhor, né? Sem briga, sem confusão, porque Deus não se agrada dessas coisas não, né?
O texto de 1 Coríntios 16:12 indica que Apolo recusou o convite para retornar a Coríntio, pois julgou que não seria uma boa ocasião, embora considerasse que outra oportunidade aceitaria. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir, agora irá, porém, quando lhe oferecer uma boa ocasião. Apolo no ministério acompanha com muito cuidado o zelo Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhe falte. Livro de Tito 3:13. Tito 3:13, Apolo, cuja educação o qualificava para trabalhar como advogado, estava envolvido com Zenas, doutor da lei, talvez melhor entendido como assistente legal em Creta. Paulo pediu a Tito que providenciasse aí tudo o que ele precisasse para a sua jornada, isso é, nas finanças necessárias. Isso indica que ele ainda estava encorajando aí e engajado no ministério cristão em tempo integral. Por esse motivo, necessitava de sustento. 1 Coríntios 9:14. Ele poderia assegurar para si mesmo uma vida opulenta, devido à sua educação, trabalhando como orador e advogado. Entretanto, escolheu usar seus talentos privilegiados e privilégios a Deus em favor desse reino maravilhoso e fazer isso, e contribuía grandemente para o testemunho do cristão e defesa da fé. Apolo não foi somente poderoso nas escrituras, mas transmitia seu conhecimento e contribuindo para o crescimento da Igreja de Cristo. Foi, portanto, assim como Paulo e os outros apóstolos, útil para o reino de Deus. Que você possa guardar essa mensagem sobre Apolo, este homem que foi aí eloquente e poderoso nas escrituras, que possamos aí tirar muitas lições sobre a história de quem foi Apolo. Que Jesus abençoe a vida de vocês.